Olá, meus queridos programadores de interface e codificadores HTML. Esta é mais uma aula do curso de XHTML Online aqui da Universidade XTI, né? Nesta aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre os elementos em bloco, né? Nós vimos lá no início, em algumas aulas anteriores, uma aula onde a gente falou de elementos inline, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou copiar aqui de novo, vamos criar o arquivo desta aula, né? Aula 8 aqui. Vamos abrir este HTML, clicando duas vezes, e vou abrir aqui no nosso editor também. Então, está aqui. Então, pessoal, o que nós vimos aqui, né? Nós vimos em algumas aulas anteriores o elemento H1, o elemento H3, H2, nós sabemos que isso aqui vai até o elemento H6, né? E o elemento P, aonde os elementos Hs representam títulos em um documento, né? O título H1 é de maior relevância até o H6, que é de menor relevância. E o P representa aqui um parágrafo. Esses dois são tipos de elementos em bloco, tá? Ou boxes em bloco. Tá? E nós temos também os elementos inline, que nós vimos aqui em outras aulas, né? O elemento B, que deixa aqui a letra em negrito, o elemento U, que está depreciado, inclusive, que dá um resultado de underline aqui, né? Sublinhado. O elemento I de itálico, del de deletado, e enfim, nós temos vários outros elementos que nós vimos, o TT, o sup e o sub ali embaixo, né? Aqui o sup e o sub, né? Nós vimos aí. Então, esses são elementos inline. Tudo bem. Mas qual é exatamente a diferença, então, entre os elementos em bloco e os elementos inline? Então, vamos lá. Os elementos em bloco são sempre exibidos como se tivesse uma quebra de linha antes e depois. Perceberam? Então, aqui, ó, o nosso parágrafo é um elemento em bloco. Sempre aparece uma quebra de linha antes e depois dele, né? O nosso título, H1, também ele apresenta uma quebra de linha antes e depois dele, tá? Enquanto que os elementos em linha aparecem em linha, dentro do fluxo de texto em sua página, tá bom? Então, olha aqui, ó. Esse aqui é um elemento em linha, ele continua o fluxo da página, aliás, o fluxo da linha aqui. Isso aqui está um elemento em linha, elemento em linha, elemento em linha. Então, todos esses são boxes inline, tá? E quando você tem uma quebra de linha acima e abaixo, tá? Aí eles são elementos em bloco. Então, por exemplo, o BR é um elemento em bloco? Não. Por quê? Porque ele dá uma única quebra de linha, não é acima e abaixo, e ele está sempre aqui, ó, né? Ele é um elemento vazio. É assim que a gente chama o elemento BR. Tá bom? Então, o que acontece? Você pode pensar aí que os elementos de bloco são usados como blocos de construção maiores da sua página. Então, você está vendo aí os parágrafos, né? Então, é muito importante a gente saber essa diferença. Os elementos em linha, eles marcam pequenos pedacinhos ali do conteúdo. Tá? Quando você estiver desenhando a sua página, normalmente você começará ali pelos pedaços maiores, que são os elementos em bloco. E depois que você vai estar começando a adicionar os elementos em linha, à medida que for refinando a página, melhorando. É isso que a gente está fazendo desde o início do curso. Tá bom? Então, o que acontece? As pessoas que não sabem a diferença de elementos inline e elementos em bloco vão penar lá na frente, na hora que a gente estiver definindo o layout das páginas, quando a gente estiver mexendo já com CSS. Então, se você souber a diferença entre o elemento em linha e o elemento em bloco agora, você vai estar bem. Enquanto que os outros vão estar tentando fazer o layout das páginas funcionar. E você vai estar já resolvido nessa questão. O que nós vamos ver aqui agora? Vocês já viram alguns elementos inline, né? É bom vocês estudarem. Vocês sabem que lá na W3C e na W3 Schools nós temos uma lista completa desses elementos. E o que eu quero aqui agora, nessa aula, é mostrar para vocês
mais alguns elementos em bloco. Então, por exemplo, nós temos aqui o elemento que, né, em algum lugar a gente colocou aqui, ó, que, né, beba água durante os estudos. O que é isso? O que ele representa uma citação, mas é uma citação simples, é uma citação de uma linha, uma citação que entra no fluxo. Por isso que ele é considerado um elemento inline. Agora, se a gente estiver trabalhando com uma citação um pouco maior, então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma citação grande. Para isso eu tenho o box, né? O box em bloco, né? Que é o blocote aqui. O blocote, ele... é assim que se escreve isso. O blocote é uma citação longa. É uma citação... Blocote, isso. É uma citação maior, né? Ele diferente do que também é uma citação, mas é uma citação inline, esse aqui é uma citação em bloco, ou seja, vai criar um bloco diferente, vai criar uma quebra de linha acima e abaixo dele, vai ser uma estrutura separada. Então, vou colocar aqui um texto, né, de uma citação bem maior, que ocupa mais de uma linha. Então, aqui está a nossa citação longa. Vamos ver aqui. Está aqui. Esse aqui é a nossa citação longa e o navegador entende isso como uma citação, tá certo? Lembrem-se sempre que o HTML é uma linguagem de marcação, não de estilização, tá? Então a gente está marcando o texto, falando o que representa, o que cada texto representa aqui no nosso documento, tá? Eu tenho outros elementos aqui, por exemplo, o pré. O pré é um elemento em bloco e ele preserva, né, o formato que a gente escrever aqui dentro. Então, se eu escrever assim, aí aqui embaixo, documento está pré-formatado. Legal esta tag de pré. Então, olha só. Vamos ver o que acontece. Se esse texto estivesse em qualquer outra tag, o que aconteceria? Ia ficar um texto só, né? Uma linha de texto só. Vamos ver o que vai acontecer. Ele manteve aquela formatação do jeito que estava aqui, né? Então, o pré, ele pré-formata o texto conforme foi escrito, né? Ele preserva esses espaços em branco, essas quebras de linha, quando ele estiver renderizando o conteúdo. E tem uma outra tag aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu vou utilizar aqui nesse espaço onde nós estamos informando aqui o endereço, né, o e-mail da empresa. Nós temos aqui um elemento, né, chamado address. O elemento address é também um elemento em bloco, usado aqui para apresentar informações de contato do autor, então, do autor desse documento. Então, nós colocamos aqui, pronto, colocamos aqui o elemento address e percebam que ele já modificou um pouco a estrutura, colocou como se fosse uma assinatura de documento, né? Apresentando isso de uma forma diferente, né? Nós temos outros elementos que nós vamos ver na próxima aula, por exemplo, as listas também são elementos em bloco. E nós temos um elemento aqui que está no limbo também, tá? É muito parecido com o BR, que é o HR. O HR, ele cria uma quebra de linha, então ele é um elemento vazio também, da mesma forma que o BR, ou seja, ele é só a tag, sem nenhum atributo, sem nenhum valor, né? E ela fechada aqui, e ela gera uma quebra, uma linha contínua, gerando uma quebra de linha acima e abaixo também. Então, ela pode ser
ela não é um elemento em bloco, porque você não vai colocar nada dentro dela, mas ao mesmo tempo ela gera essa quebra de linha acima e abaixo, então ela tem algumas características do elemento em bloco e algumas características do elemento inline também. Tá? Aliás, do inline ele não tem nenhuma, não. Mas então é isso, tá bom? Esse aqui é o HR que a gente acabou de olhar. Nós temos aqui o pré, nós temos aqui o blocote e também temos aqui agora o address. Existem outros elementos em bloco que vocês podem estar estudando, né? Mas esses são os principais elementos em bloco que vocês vão encontrar nos documentos HTML. Até a próxima aula, pessoal, onde nós vamos começar a ver sobre links, sobre listas.